As ervas que mudaram minha vida. Dona Maria sempre dizia que a cozinha era o coração da casa. E na casinha simples dela, no bairro do Jardim das Flores, o cheiro de temperos frescos era tão forte que dava para sentir na calçada. Ela morava sozinha desde que o marido faleceu, mas nunca estava realmente sozinha. Tinha as plantas, os vizinhos e, claro, sua neta, Lúcia, que aparecia toda semana para ajudar nas tarefas e ouvir suas histórias. Vó, por que a senhora tem tanta planta assim? Perguntou Lúcia um dia, enquanto regava os vasinhos na janela da cozinha. Por que Deus deixou esses presentes pra gente, minha filha? Respondeu Dona Maria, mexendo uma panela de feijão. A Bíblia fala de muitas ervas que curam, alimentam e protegem. Eu só estou guardando um pouquinho desse conhecimento. Lúcia riu. A Bíblia fala de ervas. Tipo, manjericão? Ah, sim. E muito mais. Dona Maria pegou um caderninho velho, cheio de anotações. Olha aqui, o manjericão é só uma delas. Tem também o alecrim, a hortelã, o alho. Cada uma com um poder especial. Lúcia se aproximou, curiosa. Tipo o quê? O alecrim, por exemplo. Ele ajuda a lembrar das coisas. Sabe quando você está estudando e não consegue decorar nada? Uma xícara de chá de alecrim pode ajudar. Jura? Lúcia arregalou os olhos. Eu tenho prova de história semana que vem. Então já sabe o que fazer, Dona Maria piscou. E tem o alho. Ele é forte, afasta até o mal-olhado. Lúcia riu de novo. Vó, a senhora acredita mesmo nisso? Não custa nada, né? Dona Maria deu de ombros. Mas o alho também é bom para pressão alta, para gripe. Até para espantar mosquito. Lúcia pegou o caderninho e começou a folhear. E esse aqui? Isopo? Ah, o isopo. Dona Maria suspirou. Esse é especial. Na Bíblia, ele foi usado para purificar o templo. Hoje, a gente usa para limpar o pulmão, para tosse. É bom até para quem fuma e quer parar. Nossa, Lúcia ficou impressionada. E quantas ervas tem aqui? 20, minha filha. 20 ervas bíblicas com poderes incríveis. Lúcia ficou em silêncio por um momento, pensando. Vó, a senhora já usou todas? Quase todas. Dona Maria sorriu. Mas tem uma que eu gosto mais, arruda. Arruda? Lúcia franziu o nariz. Eu já ouvi falar, mas não sei para que serve. Ela afasta energias ruins. Dona Maria baixou a voz, como se fosse contar um segredo. Mas também é boa para dor de cabeça, para circulação. Só não pode usar demais, porque é forte. E como a senhora aprendeu tudo isso? Com minha avó. E ela aprendeu com a mãe dela. Dona Maria fechou o caderninho. É um conhecimento que passa de geração em geração. E agora, eu passo para você. Lúcia sentiu um calorzinho no peito. Eu quero aprender, vó. Então vamos começar hoje mesmo. Dona Maria se levantou e foi até o quintal. Primeiro, a gente vai colher um pouco de hortelã. Ela é boa para digestão, para náusea. E ainda deixa o suco mais gostoso. Enquanto as duas trabalhavam, Dona Maria ia contando histórias de cada erva. Falou do coentro, que ajuda na digestão e era usado no maná que Deus mandou pro povo no deserto. Do endro, que acalma a barriga e era tão valioso que os fariseus pagavam um dízimo dele. Do cominho, que dá sabor à comida e também ajuda a dormir melhor. E esse aqui, vó? Lúcia apontou para uma plantinha pequena, com folhas finas. É o funcho. Dona Maria colheu um galinho e cheirou. Ele é bom para quem tem gases, para quem amamenta. E ainda deixa o peixe mais saboroso. Lúcia riu. A senhora sabe mesmo de tudo. Não é tudo, não. Dona Maria riu junto. Mas é o suficiente para ajudar quem precisa. Nos dias seguintes, Lúcia voltou várias vezes. Aprendeu a fazer chás, a secar as ervas, a usar cada uma no momento certo. Até o João,
o vizinho que sempre reclamava de dor nas costas, apareceu um dia pedindo ajuda. Dona Maria, a senhora não tem um remédio para essa dor chata? Tenho, sim. Dona Maria foi até o quintal e voltou com um punhado de alecrim. Faz um chá com isso e passa um pouco de óleo de oliva misturado com arruda na região. Mas tem que fazer massagem, tá? João seguiu as instruções e alguns dias depois, voltou todo feliz. Dona Maria, funcionou. Minha dor melhorou. Dona Maria sorriu, orgulhosa. As ervas de Deus não falham. Com o tempo, a casa de Dona Maria virou uma espécie de farmácia natural do bairro. As pessoas chegavam com problemas simples, dor de cabeça, insônia, má digestão, e saíam com uma receita caseira e um sorriso no rosto. Um dia, Lúcia chegou com uma notícia. Vó, eu contei para minha professora sobre as ervas bíblicas. Ela ficou tão interessada que pediu para eu fazer um trabalho sobre isso. Que maravilha! Dona Maria bateu palmas. E o que você vai falar? Vou falar de todas. Das 20 ervas, dos benefícios. E vou levar algumas para mostrar para a turma. Ótima ideia! Dona Maria se animou. E não esquece de falar do louro. Ele é bom para tosse e também para dar sorte. Lúcia anotou tudo no caderno. Vou falar, sim. E do anis também, que é bom para a cólica. Isso mesmo. Dona Maria estava radiante. E do tomilho, que é forte contra infecções. O dia da apresentação chegou. Lúcia estava nervosa, mas Dona Maria deu um abraço apertado nela antes de sair. Vai dar tudo certo. Você sabe mais do que imagina. Na escola, Lúcia falou com confiança. Mostrou as ervas, contou as histórias, explicou os benefícios. No final, a professora fez uma pergunta. Lúcia, de onde você tirou todas essas informações? Da minha avó, respondeu Lúcia, com orgulho. Ela aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela. E agora, eu aprendi com ela. A turma aplaudiu. Alguns colegas até pediram receitas. No caminho de volta para casa, Lúcia não cabia em si de felicidade. Vó, todo mundo adorou. A professora disse que eu devia escrever um livro. Dona Maria riu. Quem sabe um dia, né? Mas o mais importante é que você está passando esse conhecimento para frente. É assim que as coisas boas nunca se perdem. Lúcia olhou para as mãos, ainda com cheiro de ervas. Eu nunca mais vou ver as plantas do mesmo jeito. Elas são presentes, minha filha. Dona Maria acariciou o cabelo de Lúcia. E agora, você também é uma guardiã desses presentes. Nos meses seguintes, Lúcia continuou aprendendo. Plantou suas próprias ervas no quintal de casa, ensinou os amigos, até ajudou a mãe a fazer chás quando ela estava gripada. E, toda semana, voltava à casa de Dona Maria, não só para aprender, mas para ouvir suas histórias e sentir aquele cheiro de temperos que, para ela, agora significava muito mais do que comida. Vó, disse Lúcia um dia, enquanto as duas tomavam chá de camomila, a senhora acha que um dia as pessoas vão esquecer dessas ervas? Dona Maria pensou por um momento. Se a gente não ensinar, podem esquecer. Mas enquanto tiver alguém para contar, para plantar, para usar, elas nunca vão desaparecer. Lúcia sorriu. Então a gente não vai deixar. E assim, entre chás, risadas e histórias, as ervas bíblicas continuaram vivas, passando de mão em mão, de coração em coração, como um segredo precioso que o mundo não podia perder. Lúcia cresceu, mas nunca deixou de lado o que aprendeu. Quando virou professora, levou um vaso de alecrim para a sala de aula. Gente, sabiam que essa plantinha já foi usada para curar feridas? Perguntou, mostrando as folhinhas verdes. Os alunos arregalaram os olhos. Sério? Disse o Pedrinho, cheirando o ramo. E cheira tão bom. É. E tem mais, Lúcia continuou. Na Bíblia, dizem que o alecrim era usado para purificar lugares. Tipo um perfume sagrado. A turma ficou quieta, imaginando. E a gente pode usar hoje?
Perguntou a Maria Clara, sempre curiosa. Claro. Lúcia riu. Dá para fazer chá, temperar comida, até colocar no travesseiro para dormir melhor. No recreio, os alunos correram para contar para os outros. Até a diretora apareceu, querendo saber mais. Professora, a senhora podia dar uma aula especial sobre essas ervas. Sugeriu. Lúcia concordou na hora. No sábado seguinte, a escola virou uma feira de cheiros e cores. Tinha hortelã, manjericão e sopo. Cada aluno levou uma muda para casa. Minha avó vai amar, disse o João, segurando um pé de arruda. A minha mãe faz chá de erva doce quando a barriga dói, contou a Ana. Lúcia sorriu, vendo as crianças animadas. Era como se Dona Maria estivesse ali, orgulhosa. Viu só? Sussurrou, como se a avó pudesse ouvir. As ervas não vão desaparecer. E não desapareceram. Anos depois, foi a vez de Maria Clara, agora adulta, ensinar a filha sobre o poder das plantas. A menina, de mãos pequenas e olhos brilhantes, plantou sua primeira semente de manjericão no quintal. Mãe, e se um dia ninguém mais lembrar? Perguntou, como Lúcia fizera um dia. Maria Clara segurou a mão da filha. A gente não deixa. É simples assim. E assim, entre gerações, as ervas bíblicas continuaram crescendo. Não só nas hortas, mas nas histórias, nos chás de domingo, nas lembranças de quem um dia aprendeu que a natureza guarda segredos antigos, e que eles merecem ser lembrados. Ana observou a cena de longe, com um sorriso no rosto. Ela se aproximou devagar, segurando um pequeno vaso de barro. Olha só o que eu trouxe, disse, mostrando um pé de alecrim. Dona Maria me deu essa muda antes. Achei que era hora de plantar. Maria Clara pegou o vaso com cuidado, os dedos tocando as folhas finas. Ela ia amar ver isso aqui. Cheirando a vida de novo. A menina, curiosa, puxou a saia da mãe. Mãe, o alecrim é da Bíblia também? É sim, respondeu Ana, agachando-se ao lado dela. Dizem que ele cresceu no caminho de Maria, quando ela fugia com o menino Jesus. Por isso é chamado de orvalho do mar. A menina regalou os olhos. Nossa! Então ele é mágico? Maria Clara riu. Não é mágico, filha. Mas é forte. Resiste ao vento, ao sol, até à falta de água. E ainda ajuda a gente a lembrar das coisas. Como a vovó. Isso. Como a vovó. Ana assentiu, emocionada. E como todas nós. Cada vez que a gente cuida de uma planta dessas, é como se estivéssemos regando um pedacinho da história. A menina olhou para o quintal, onde o manjericão, a hortelã e agora o alecrim cresciam juntos. Então a gente nunca vai esquecer? Nunca, disse Maria Clara, apertando a mão dela. Enquanto tiver terra, sol e alguém disposto a plantar, a gente não esquece. Ana colocou a mão no ombro de Maria Clara. E olha que ainda tem o isopo, a mirra, o cominho. Tanta coisa para ensinar. Vamos começar pelo alecrim, sugeriu a menina, animada. Posso regar? Claro, disse Ana, entregando a pequena regadeira. Mas com cuidado. Ele gosta de pouca água, lembra? A menina assentiu, séria, como se estivesse recebendo uma missão importante. Enquanto molhava a terra, murmurou baixinho, para não esquecer. Nunca. E assim, entre risos e memórias, o quintal seguia vivo. As ervas cresciam, as histórias se espalhavam, e o ciclo continuava. Simples. Como sempre foi. Maria Clara parou de regar e olhou para o céu. O sol estava forte, mas uma brisa leve fazia as folhas dançarem. Ana, por que o isopo é tão especial? Perguntou, limpando a mão suja de terra na saia. Ana se agachou ao lado dela. Pegou um galinho seco de isopo que tinha caído no chão. O isopo limpa. Não só a casa, não. Limpa o coração também. Ela esfregou o galho entre os dedos e cheirou. Na Bíblia, usavam para purificar. Para tirar o que não serve mais.
Maria Clara franziu a testa. Tipo quando a gente briga e depois faz as pazes? Ana sorriu. Isso mesmo. E quando a gente tá com medo, com raiva? O isopo ajuda a gente a respirar fundo e deixar ir. A menina pegou o galinho e segurou com cuidado. Então ele é mágico? Não é mágica, não. É a terra, a água, o sol. E a gente, lembrando como usar. Ana apontou para um cantinho vazio no quintal. Que tal a gente plantar um pouco ali? Para ter sempre que precisar. Maria Clara pulou de alegria. Eu quero. Mas e a mirra? Você falou que ela também é importante. Ana riu. A mirra é forte. Ela cura feridas, alivia dores. Mas também é amarga. Ela fez uma careta engraçada. Tipo quando a gente cresce e aprende que nem tudo é doce. Eu não gosto de amargo, disse a menina, fazendo o biquinho. Ninguém gosta. Mas às vezes a gente precisa. Para ficar mais forte. Maria Clara ficou quieta por um momento. Depois, olhou para Ana com os olhos brilhando. Então a gente planta de tudo? Alecrim, isopo, mirra. E o cominho também? Claro. Ana bagunçou o cabelo dela. Mas hoje a gente planta só o isopo. O resto fica para outra hora. A menina sentiu, séria de novo. Pegou a pá pequena e começou a cavar a terra. Para não esquecer, murmurou. Ana observou enquanto ela trabalhava. O quintal já estava cheio de vida, mas ali, naquele cantinho, algo novo começava. Não era só uma planta. Era uma promessa. Isso mesmo, disse Ana, baixinho. Para nunca esquecer. Maria Clara parou de cavar e olhou para Ana. O isopo vai crescer rápido? Depende. Ana se agachou ao lado dela. Se a gente cuidar bem, sim. Mas não é só regar. Tem que conversar com ele também. A menina franziu a testa. Conversar? Com a planta? Claro. Ana sorriu. Elas gostam. Dizem que escutam. Maria Clara mordeu o lábio, pensativa. Depois, se inclinou e sussurrou para a terra, por favor, cresce logo. Eu quero ver você forte. Ana riu. Pronto. Agora sim. Elas cobriram a semente com terra macia. Maria Clara pressionou com as mãos, como se estivesse guardando um segredo. E se não der certo? Aí a gente tenta de novo. Ana pegou a regadeira. Planta não é só para colher. É para aprender. A menina observou a água escorrendo devagar. Tipo a vida? Exatamente. Ana colocou a regadeira no chão. Às vezes a gente rega, espera, e nada acontece. Mas um dia, ela apontou para uma roseira no canto. Olha ali. Aquela flor estava morta ano passado. Maria Clara arregalou os olhos. E agora tá viva? Viva e cheia de espinhos. Ana piscou. Mas também cheia de perfume. A menina tocou uma pétala com cuidado. Então o isopo pode ficar forte mesmo? Pode. Ana segurou a mão dela. E você também. Maria Clara sorriu, mas logo ficou séria de novo. E se eu esquecer de regar? Eu lembro. Ana apertou a mãozinha dela. E quando eu esquecer, você lembra. Elas ficaram ali, olhando para a terra recém-revirada. O sol começava a baixar, pintando o quintal de dourado. Ana? Oi. A gente pode plantar mais amanhã? Ana riu. Pode. Mas hoje a gente já fez o mais importante. O quê? Começou. Ana se levantou e estendeu a mão. Vem, vamos lavar as mãos. Depois a gente vê se o gato não roubou o nosso jantar. Maria Clara segurou a mão dela e pulou. Ele sempre rouba. Pois, Ana bagunçou o cabelo dela de novo. Mas a gente sempre dá um jeito. E assim, entre risos e terra nas unhas, mais uma semente foi plantada. Não só no quintal,
mas em algum lugar dentro delas. Maria Clara correu na frente, os pezinhos descalços levantando poeira. Ana segurou o balde de água com cuidado para não derramar. Espera! Gritou Ana. Se você cair, a gente perde a água toda. Não vou cair. Maria Clara parou e fez careta. Mas se eu cair, você me pega? Claro. Ana sorriu. Sempre. Elas lavaram as mãos na torneira do quintal. A água fria escorria pelos dedos, levando a terra embora. Maria Clara esfregou as unhas com força. Olha, Ana. Ainda tá sujo. Deixa eu ver. Ana pegou a mão dela e examinou. Tá bom. Só um pouquinho. Amanhã a gente lava de novo. E se a gente esquecer? Aí a terra vira parte da gente. Ana riu. Igual ao vô João. Ele diz que tem terra até nos ossos. Maria Clara arregalou os olhos. Nos ossos? É. Ele diz que quem mexe com terra nunca fica sozinho. A terra sempre fica com a gente. Maria Clara olhou para as próprias mãos, agora meio limpas, meio sujas. Então a gente nunca vai ficar sozinha? Nunca. Ana secou as mãos no avental. Vem, vamos ver o gato. O bichano estava em cima da mesa da cozinha, lambendo os bigodes. Ao lado dele, um pedaço de peixe tinha sumido. Ladrão! Maria Clara apontou. Eu falei. Pois é, Ana pegou o gato no colo. Mas olha só, ele tá feliz. E a gente também. Maria Clara coçou atrás da orelha do gato. A gente divide o que sobrou? Claro. Ana colocou o gato no chão. Mas primeiro a gente lava as mãos de novo. Terra e peixe não combinam. Maria Clara riu e correu para a torneira outra vez. Ana ficou olhando, com o coração leve. O quintal, as ervas, o gato, tudo fazia sentido ali. Ana? Oi. Quando a gente colher as ervas, a gente faz chá. Faz. E tempero. E remédio, se precisar. E se a gente não precisar? Aí a gente dá para alguém que precisa. Ana pegou a mão de Maria Clara. A terra não guarda só pra gente. Ela divide. Maria Clara pensou um pouco. Então a gente é tipo, guardiã? Ana riu. É guardiã das plantinhas, dos bichos, das pessoas. De tudo que cresce. Legal. Maria Clara sorriu. Eu gosto. E assim, entre água, risos e um gato safado, mais uma lição foi plantada. Junto com as sementes,